Terror Sombrio apresenta Sete relatos reais de caminhoneiros. Somente quem viver na estrada vai entender. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. É de madrugada? Tá na estrada? Ou tá sozinho em casa com as luzes apagadas? Eu quero saber quem tá do outro lado e quem vai ter coragem de ver até o fim. Já passava das 2 da manhã quando Paulo, caminhoneiro há 10 anos, estava cortando a estrada no Cerrado. Reduziu a marcha ao entrar numa curva longa e perigosa da MG 050, perto de Capitólio. O rádio baixinho, sintonizado numa estação sertaneja qualquer, tentando vencer o silêncio da madrugada mineira. O cansaço pesava como chumbo atrás dos olhos. Ele já havia rodado mais de 400 quilômetros desde que saiu de Itaúna, transportando blocos de granito. E agora, no trecho entre Formiga e Piumhi, sabia que não podia se dar ao luxo de cochilar. Foi então que ouviu o estalo, um som abafado, como se algo tivesse se partido sob o peso do caminhão. O volante puxou bruscamente para a esquerda. O caminhão balançou e Paulo sentiu o eixo traseiro ranger como se fosse desabar. Freou. Luz alta. O veículo parou na beira da estrada. Ao descer, sentiu o frio da madrugada cortar o rosto. O pneu traseiro estava totalmente destruído, rasgado, como se tivesse passado por cacos de vidro. "Puta que pariu!" resmungou. O problema era que aquele trecho da rodovia era conhecido entre os motoristas como a Curva das Cruzes. 3 delas, brancas e tortas, estavam fincadas no mato logo adiante, lembrando tragédias antigas. Quem passava por ali sempre comentava: ali não se deve parar à noite. Mas Paulo não tinha escolha. Enquanto recolhia as ferramentas na lateral do caminhão, um vento forte passou pela mata, fazendo os galhos estalarem. O farol do caminhão iluminava uma porção estreita do acostamento, mas além disso, só o breu. Paulo estava ajoelhado, tentando soltar os parafusos da roda danificada, quando ouviu passos na grama, lentos, arrastados. E então, uma voz rouca: "Precisa de ajuda, patrão?" Ele se virou de uma só vez. Um homem de idade, magro, com cabelos brancos e longos, usava uma camisa xadrez desbotada e calça de tecido grosso. Tinha os olhos fundos e expressão neutra, quase apática. Carregava uma pequena lanterna que mal iluminava os próprios pés. "Pô, senhor, me assustou." Paulo exclamou com a mão no peito. O velho deu um meio sorriso. "Isso aqui é perigoso demais para mexer sozinho. Deixa eu dar uma força." Mesmo desconfiado, Paulo aceitou. O homem parecia saber exatamente o que fazer. Mexeu nas porcas com agilidade, sugeriu inclinar o caminhão um pouco para o lado. Falou de torque, de eixo de tração. Tudo com uma calma impressionante. Em menos de 20 minutos, o estepe já estava no lugar. Paulo ainda suava, mas já aliviado. Foi até a cabine, pegar uma garrafa de água e um pacote de biscoitos para agradecer o velho. Mas quando voltou, não havia mais ninguém. Paulo deu uma volta no caminhão, chamou: "Senhor, ei senhor, cadê o senhor?" Silêncio total. Nenhuma pegada no chão de terra úmida, nenhum barulho vindo do mato. Só o vento, leve, e os grilos recomeçando seu canto. Ele pegou a lanterna e andou até o outro lado da estrada, próximo às cruzes. Observou o local. Notou algo estranho. Uma das cruzes estava limpa e recém-pintada. As outras 2 estavam gastas pelo tempo.
Na base da cruz limpa, um nome: José Miguel do Carmo, 2/6/2020. 65 anos, o coração de Paulo gelou. Aquela descrição, a idade, o modo como o homem falava, lembrou que um colega já tinha contado sobre um velho que morreu atropelado naquela mesma curva, tentando ajudar um caminhoneiro trocando pneu no acostamento. O nome era esse, o mesmo. Paulo entrou na cabine, com as pernas bambas, não ligou o rádio, só dirigiu. Por muito tempo, o retrovisor parecia mais escuro do que deveria ser. Os quilômetros seguintes foram tensos. Paulo dirigia como se estivesse flutuando por cima da estrada, quase em transe. As mãos ainda tremiam sobre o volante. Ele não ligou o rádio, nem quis parar em nenhum dos postos que cruzou. Só precisava sair daquele trecho maldito o quanto antes. Chegou a Pyongyang quase ao amanhecer. Parou num posto já conhecido, onde alguns caminhoneiros madrugavam no café, esperando a troca de turno. Ainda em choque, decidiu contar o que tinha acontecido. Uai, um velho com camisa xadrez, aqui, nessa curva? Um deles perguntou, franzindo a testa. Outro mais velho completou. Você tá falando do Zé Miguel, né? Morreu tem uns 4 anos. Morava ali perto. Sempre que via caminhão parado, ia ajudar. Dizem que foi atropelado por um bitrem às 3 da manhã, bem naquela curva. O motorista disse que ele surgiu do nada. Paulo não respondeu. Só confirmou balançando com a cabeça. Mais tarde, ao inspecionar a roda que o velho trocou, percebeu algo estranho. Os parafusos estavam perfeitamente apertados, como se tivessem sido ajustados com um calibrador profissional. Não havia como ele ter feito aquilo sozinho, ainda mais no escuro e com as mãos tremendo como estavam. Nos dias seguintes, contou a história para alguns colegas. A maioria riu. Outros tentaram racionalizar. Era alguém da região. Você deve ter imaginado. O sono faz dessas. Paulo nunca teve certeza, mas sempre que passa por aquela curva, e ele ainda passa, porque a vida não para ninguém, diminui a velocidade. E olha, rápido para o acostamento, não para procurar o velho, mas para agradecer, em silêncio. E toda vez que vê um caminhoneiro parado na beira da estrada, mesmo com pressa, mesmo com carga pesada, Paulo encosta, desce, ajuda, porque sabe de algum modo que tem uma dívida com alguém que não devia mais estar ali, mas estava. Nem todo socorro vem de onde esperamos, e nem toda presença precisa ser explicada. Era quase 1 da manhã quando Márcio, caminhoneiro experiente de 45 anos, finalmente decidiu encostar num posto à beira da BR-116, no interior da Bahia. O lugar, enfiado no meio de uma região de mata fechada, parecia esquecido pelo tempo. Uma única bomba de combustível funcionava, iluminada por um refletor amarelado e coberta de insetos. A lanchonete já estava fechada. Nem frentista havia por perto. Márcio havia passado o dia inteiro dirigindo, atravessando pequenos trechos de pista simples, esperando liberação em obras e desviando de buracos que mais pareciam crateras. Estava exausto, com os olhos ardendo e a cabeça pesada. Precisava de descanso. Encostou o bruto ao lado de 2 caminhões parados, ambos desligados. Nenhum sinal de gente neles, nem ruído de rádio, nem luz interna. Silêncio absoluto. Desligou o motor, fechou os vidros, travou as portas e reclinou o banco. Deixou o celular carregando. Só precisava de umas 2 horinhas de sono antes de seguir viagem. Enquanto fechava os olhos, ouviu o barulho dos grilos e o barulho distante de algum sapo na mata.
No fundo, um latido solitário, longe, um cachorro, talvez vira-lata do posto. Nada que o preocupasse, até que o latido ficou mais forte, mais próximo, mais nervoso, e então tudo mudou. Márcio foi acordado por um latido forte e furioso, bem ao lado da janela do motorista. Abriu os olhos num pulo, com o coração acelerado. Olhou em volta. Nada. Só o vulto de um cachorro magro e sujo correndo entre os caminhões, como se estivesse assustado com algo. Então, silêncio. Foi quando ouviu os passos, rápidos, correndo na direção do caminhão. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, um impacto brutal na porta do lado do passageiro sacudiu a cabine inteira. Pá! Márcio se encolheu no banco, puxando a alavanca de bloqueio da porta como reflexo. Outro soco, outro. Os golpes vinham com uma força que parecia querer arrancar a porta do lugar. Oh, que porra é essa? A cabine tremia. O vidro vibrava. Márcio se abaixou, tentando enxergar quem estava ali, e viu, por entre o vidro, embaçado, um homem, rosto coberto de suor, os olhos arregalados, camiseta rasgada, pele suja, corpo magro, mas com os músculos tensionados como um animal acuado. Ele urrava palavrões, batia a cabeça na porta e gritava coisas desconexas. Abre, eu preciso. Abre, seu filho da... Márcio se jogou para o banco do motorista, girou a chave e ligou o caminhão. O homem recuou. Por um segundo, ficou parado ali, encarando-o pelo vidro com uma expressão vazia, como se estivesse num surto psicótico. Depois, correu para o mato e desapareceu. Márcio acelerou, não olhou para trás. O som do motor abafava tudo, até os próprios pensamentos. As mãos tremiam no volante. Sentia uma mistura de medo e raiva. E a sensação nítida de que, se a porta estivesse destravada, não estaria mais ali para contar a história. Rodou por uns 10 minutos até encontrar um posto maior, já próximo de Jequié. Parou ali, ainda em choque. Ao descer, contou o que havia acontecido para um segurança do local. Posto no quilômetro 312? O homem perguntou com os olhos semicerrados. Aquilo lá tá abandonado, moço. Foi assaltado 3 vezes só esse ano. O dono fechou a loja e deixou funcionando só as bombas, por causa de contrato com transportadora. Márcio não respondeu. Estava com a respiração pesada e suando frio. E esse cara que te atacou? O segurança continuou, olhando para o escuro. Já escutei uns 2 motoristas falarem de um sujeito parecido. Uns dizem que é nóia, outros acham que ele vive na mata, um ex-funcionário que surtou depois de um acidente. Mas nunca ninguém pegou. Naquela noite, Márcio não dormiu mais. Encostou o caminhão na área iluminada do posto, perto da guarita de segurança, e ficou ouvindo o rádio até o sol nascer. Nos dias seguintes, Márcio contou a história para alguns colegas de estrada. Alguns acharam exagero. Outros disseram já terem vivido algo parecido. Esses postos abandonados são covil de maluco, ou de gente pior ainda, comentou um motorista. Mas o que ficou com Márcio foi a expressão do homem. Não era só raiva. Tinha desespero, fome, pavor, como se estivesse sendo perseguido por algo que ele não conseguia nomear, ou como se o próprio homem fosse um reflexo do que a estrada pode fazer com uma mente destruída. Desde aquela noite, Márcio nunca mais parou em postos sem segurança. Instalou tranca dupla na porta da cabine, e todas as madrugadas em que acorda com um latido solitário ao longe, sente o corpo gelar. E o pensamento volta. E se aquele homem ainda estiver ali, esperando outra porta mal fechada?
Outro caminhoneiro cansado demais para reagir, porque a estrada, no fim das contas, não tem fantasma, tem gente. E algumas dessas pessoas são muito mais perigosas. Eu morava numa cidadezinha perto de Teófilo Otoni, no interior de Minas. Lugar pequeno, calmo, do tipo onde a maior ocorrência do mês era uma briga de bar. Cresci longe de grandes rodovias, grandes sustos ou grandes histórias. Mas isso mudou quando comecei a acompanhar meu ex-namorado, que era caminhoneiro. Na época, eu tinha 22 anos. Ele me convidou para rodar com ele pelo Brasil, e eu aceitei. O que começou como uma aventura romântica virou um mergulho num mundo que eu não conhecia. A vida nas estradas, a rotina era puxada. Muito tempo dentro do caminhão, dormindo em acostamentos ou postos suspeitos, comendo mal e convivendo com gente de todo tipo. A solidão da estrada, a pressão do horário, aquilo mexe com a cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Era 2010. Naquele tempo, nada de 4G, Spotify ou Netflix. A gente matava o tempo com livros, alguns DVDs e principalmente o rádio PX, nosso WhatsApp da boleia. Cada caminhoneiro tinha seu apelido. Meu ex era conhecido como Toicinho. E eu, mais por brincadeira, virei Princesa de Minas. O rádio PX era onde tudo acontecia. A gente falava com estranhos, compartilhava rotas, zoava, trocava piada. Mas também ouvia uns absurdos, histórias bizarras e às vezes cruzava com gente que não era normal, como um maníaco. Foi numa viagem saindo de São Paulo sentido Nordeste, cortando a BR-116, que ouvimos ele pela primeira vez. O rádio deu aquele chiado esquisito, como se estivesse pegando interferência, mas não era. No meio do ruído, uma voz cortou. Ô Toicinho, a princesa de Minas está acordada aí? A gente congelou. Eu olhei para o meu ex. Ninguém tinha nos chamado assim antes. Aquela voz não dava para explicar. Era mansa demais, quase irônica, como se estivesse sempre rindo de algo que só ele sabia. Sabe aquela sensação de ouvir uma voz e sentir o corpo gelar? Foi assim. A voz era errada. Respondemos meio sem graça. Ele se apresentou como maníaco e disse que estava logo atrás da gente, uns 50, 60 quilômetros talvez. Que adorava pegar a estrada à noite, que tinha uma preta de rabo longo, uma Scania 113 customizada. Afirmava que rodava de Recife a Porto Alegre toda semana e foi ficando normal. Por dias ele aparecia no rádio. Sempre sabia onde a gente estava. Sempre dizendo que ia encostar mais para frente. Só que nunca vimos esse caminhão. Nunca. Certa semana, estávamos voltando do Recife sentido Belo Horizonte. E o maníaco apareceu no PX. Vocês vão parar no posto Luar do Sertão, ali perto de Salgueiro? Tô descendo, vamos jantar. Toicinho, mais empolgado do que deveria, topou e marcou com ele. Eu, por dentro, sentia um negócio ruim. Não sei explicar. Uma sensação de que a gente não devia parar. Mas paramos. Chegamos cedo, o posto estava meio vazio. Esperamos 1 hora, 2. Fomos até o restaurante do posto. Nada. Voltamos para o caminhão, ele não apareceu. No dia seguinte, pegamos estrada de novo. E no meio da BR, já quase saindo de Pernambuco, a voz voltou. Vocês foram embora sem mim. Fiquei triste, princesa. Eu juro. A voz parecia mais próxima, mais pessoal. Como se ele estivesse assistindo a gente. Parei de dormir direito. Depois disso, passaram-se semanas. Evitamos responder no PX, mas ele sempre voltava, sempre com um novo apelido para mim. Sempre dizendo que estava seguindo de longe.
Até que numa madrugada silenciosa, na BR-116, entre Jequié e Vitória da Conquista, o rádio acordou com um estalo seco. A voz dele veio limpa, nítida, como se estivesse dentro da cabine. Toicinho dorme pesado demais, né, princesa? O rádio desligou, sozinho, sem ninguém encostar. Eu pedi, implorei pro meu ex não parar mais em nenhum posto isolado e que a gente desligasse o PX de vez. Depois daquele dia, nunca mais ouvimos o maníaco, nem o caminhão preto, nem nada. Mas às vezes ainda ouço aquela voz, não no rádio, mas no meio da noite, como se ela estivesse próxima da janela da boleia, esperando resposta. Hoje, não. Rodo mais estrada. Meu ex também largou a profissão depois de um acidente. E sempre que conto essa história para alguém, dizem que foi só um caminhoneiro estranho no PX. Mas quem vive de estrada sabe, tem gente que some. Tem caminhoneiro que nunca mais aparece. E tem vozes que vêm de lugar nenhum. E por mais que não tenha nada de sobrenatural nisso, o terror verdadeiro é aquele que pode estar a 60 quilômetros de distância, te seguindo há dias, sem nunca ser visto. Você já viu alguma coisa estranha na estrada? Algo que não conseguiu explicar? Uma presença, um vulto, um som que te gelou por dentro? Se isso já aconteceu com você, conta aqui nos comentários. Quem sabe o seu relato não aparece num próximo vídeo do canal. Agora, respira fundo, porque o próximo relato vai ainda mais fundo na tensão. Me chamo Larissa, e essa história aconteceu comigo em 2018, quando eu tinha 18 anos. Naquela época, eu morava em Pará de Minas, no interior de MG, uma cidade que, apesar de estar crescendo, ainda era cercada por longas faixas de pasto e mato fechado. Muita gente acha que interior é sinônimo de sossego, e de certa forma é. Mas tem coisas que só acontecem em lugares onde a escuridão toma conta de verdade, onde não há ninguém por perto para ouvir seus gritos. Um dos meus melhores amigos morava numa chácara grande, dessas construções recentes que os pais endinheirados fazem nos limites da cidade. A casa era um sonho. Piscina, churrasqueira, um fogão a lenha aceso direto, quadriciclo para andar à vontade e aquele silêncio gostoso de interior. A gente se reunia lá sempre, especialmente nos fins de semana. A única regra era não sair à noite pela estrada, por 2 motivos. Primeiro, porque era escura e perigosa. Segundo, porque todo mundo dizia que a estrada da Serrinha tinha uma energia pesada. Eu sempre fui cismada com o escuro. Mesmo assim, naquela noite de outono, algo me fez querer voltar para casa. Era por volta das 10 horas da noite, e eu resolvi pegar a estrada mesmo assim. Disse tchau pra galera, entrei no meu carro e liguei o som no volume baixo. A noite estava perfeita, clima ameno, as janelas abertas e aquele cheirinho de mato fresco entrando. Só que tudo que começa tranquilo pode mudar num piscar de olhos. A estrada da Serrinha é daquelas de 2 mãos, com curvas fechadas e cercada por árvores altas, quase como um túnel natural. Quase não tem iluminação pública, só uns postes distantes e o brilho do farol do seu carro para guiar. O mato é alto dos 2 lados, e ali perto fica o cemitério São Judas, um dos mais antigos da cidade. Muita gente já evitava passar ali até de dia. Eu estava numa das curvas mais fechadas, cantando baixinho, quando fui obrigada a pisar bruscamente no freio. Na minha frente, no meio da estrada, tinha um grupo de pessoas. Parei de cantar. O coração deu um salto. Liguei o pisca-alerta e tentei entender o que eu estava vendo.
Eram 4 figuras, um homem, uma mulher, uma criança e um carrinho de bebê. Estavam de costas, andando em silêncio absoluto, como se a escuridão não fizesse diferença para eles. A roupa parecia comum, mas algo estava errado. A posição deles, o jeito como andavam, o silêncio. O tempo parecia ter parado. Abaixei o volume do som até zerar. De dentro do carro dava para ouvir os grilos, o vento, o motor engatado. Mas deles, nada. Nenhum sussurro, nenhum passo, nenhum som. Era como se estivessem fora do tempo, caminhando num mundo onde som não existia. Me arrepiei da cabeça aos pés. Esperei, esperando que saíssem da estrada. Nada. Eles seguiam andando no meio da pista, lentos. O carrinho sequer balançava, nenhuma mão tremia. Então, todos eles pararam. Ao mesmo tempo, exatamente no mesmo segundo. Foi aí que meu instinto gritou: vai embora, agora! Antes que eu pudesse tomar qualquer decisão racional, os 4 começaram a se virar ao mesmo tempo, de maneira antinatural. Não foi um virar normal, de ombro, pescoço, corpo. Foi como se todos girassem com rigidez, como bonecos puxados por um fio invisível. Eu não esperei para ver os rostos. Na mesma hora, engatei a marcha ré e acelerei com tudo. Fui de ré por uns bons 15 segundos até achar um espaço onde pudesse manobrar, quase derrapando no mato. Fiz uma volta tão brusca que as rodas cantaram. E a última imagem que vi pelo retrovisor foi o carrinho parado, imóvel, com o tecido do berço se movendo como se algo estivesse lá dentro. Mas não havia nada. Ninguém correu atrás de mim. Ninguém gritou. Ninguém tentou me alcançar, mas o medo que senti ali foi como se algo estivesse colado nas minhas costas, respirando no meu cangote, mesmo com o carro em movimento. Dirigi feito louca até a BR principal. Quando vi os primeiros postes de luz e casas de novo, chorei de nervoso. Tentei racionalizar. Será que era alguma família em situação de rua, perdida? Será que era uma encenação? Mas, e aquele silêncio? E a forma como eles se viraram? E o vazio no carrinho? Cheguei em casa e não consegui dormir. No dia seguinte fui contar para o meu amigo, o dono da chácara. Ele riu, achando que eu estava exagerando, até a mãe dele entrar na conversa e perguntar se era na estrada da Serrinha. Quando confirmei, o rosto dela mudou, ficou sério, pálido. Ela disse que anos atrás, uma família morreu naquela estrada, vítima de um atropelamento. Estavam voltando a pé do enterro de um parente no São Judas, numa noite de neblina. O motorista nunca foi identificado e o bebê nunca foi encontrado. Não sei o que vi naquela noite. Não sei se foi algo sobrenatural, ou se foi uma encenação bizarra, ou até mesmo o reflexo de um trauma coletivo local. Mas uma coisa eu sei: aquele carrinho estava vazio, e aquilo não era normal. Desde então, eu evito aquela estrada. Não importa o motivo. Eu prefiro respeitar o que não entendo. Edinaldo, um caminhoneiro experiente, acostumado com o isolamento, com as longas madrugadas e com os perigos escondidos nas beiras de asfalto do norte do Brasil. Mas naquela noite, na região da BR-230, a Transamazônica, ele aprenderia que existe um tipo de perigo que não se desvia, um que gruda na alma. Era por volta de 2h40 da manhã, quando Edinaldo ouviu no rádio CB que um trecho da BR estava interditado por conta de um acidente envolvendo uma carreta carregada de óleo vegetal. A polícia recomendava um desvio
por uma estrada vicinal, usada normalmente apenas por moradores da região. Era um atalho de terra batida, cheio de curvas fechadas e ladeado por mato alto. Edinaldo não hesitou. Com 18 anos de estrada, sabia que às vezes o único jeito era confiar no instinto e seguir. Mas naquela noite, o instinto gritava para ele não ir. A estrada de terra parecia mais escura do que o normal. O céu estava encoberto, sem luar, e as luzes do caminhão iluminavam só o que estava imediatamente à frente. Fora isso, um breu absoluto. Foi ali, logo após a segunda curva, que ele viu pela primeira vez um homem parado bem no meio da estrada. Estava imóvel, como uma estátua. Vestia roupas de linho antigas, completamente molhadas, e na mão direita segurava uma lanterna de gás, daquelas que nossos avós usavam nas fazendas. A chama não tremia. Era como se estivesse presa no tempo, congelada. O homem não disse nada. Apenas apontou para o mato com a lanterna. Edinaldo não parou. Pisou fundo, jogou o caminhão para o lado e desviou sem olhar para trás. Devia ser algum morador bêbado, ou talvez um lunático, mas no fundo achava aquilo estranho. 5 quilômetros adiante, Edinaldo já tinha quase esquecido a estranheza, até avistar o mesmo homem novamente, parado no meio da estrada, a lanterna ainda na mão, a chama idêntica. Mas agora, o homem estava diferente, mais sujo talvez, como se tivesse sujo de lama. Os olhos estavam abertos demais, arregalados. O rosto parecia sem expressão nenhuma, serio. De novo, ele apontou para o mato. Edinaldo teve um calafrio que começou na espinha e desceu pelas pernas. Dessa vez, ele freou por um segundo, mas acelerou logo depois, desviando o olhar, o volante trêmulo nas mãos. O que diabos está acontecendo? E murmurou para si mesmo, tentando manter a sanidade. Ligou o rádio CB. Nada, só estática. A floresta ao redor parecia estar mais fechada, mais próxima, como se os galhos quisessem se dobrar sobre a estrada. Uns 3 quilômetros depois, lá, estava ele novamente. Dessa vez, a lanterna parecia mais viva, o fogo mais forte. O homem não parecia mais um ser humano, pelo menos não vivo. A pele estava acinzentada e Edinaldo teve certeza de que ele não respirava. E o homem parecia mais sofrido. Edinaldo começou a sentir algo estranho no peito. Não era medo comum. Era uma tristeza profunda, como se aquele espírito carregasse um fardo muito antigo. Sem saber explicar, ele lembrou da avó, ainda viva na infância, que falava sobre almas que ficam na estrada esperando quem pode ajudá-las a descansar. Gente que morre de forma trágica e não aceita o destino. Espíritos que não querem vingança, mas sim resolução. No fundo, Edinaldo sabia, aquele homem não era uma ameaça, era um pedido, um alerta. Mas alerta de quê? Edinaldo já estava entrando em desespero. Tentou ligar para outro caminhoneiro, tentou ativar o rastreador, abrir a rota no celular, mas nenhum sinal. Tudo parecia morto. Com os olhos grudados na estrada, ele continuava dirigindo como se fosse uma corrida contra o próprio medo. Até que, sem perceber, o caminhão morreu. Simples assim. O motor apagou, as luzes se foram. Tudo ficou em silêncio. Somente o som abafado dos insetos da floresta e um barulho de vidro rangendo. No escuro, Edinaldo viu a lanterna surgindo devagar, refletida no espelho retrovisor, mas o vidro da boleia estava fechado. Como aquela luz estava entrando? Ele girou a chave. Nada. Girou de novo. Nada.
Quando tentou pela terceira vez, o rádio CB ligou sozinho, chiando, e uma voz começou a sussurrar algo que Edinaldo não entendia. Era uma voz triste, como se estivesse orando. Ele lembrou do avô, também caminhoneiro, que tinha desaparecido naquela mesma região nos anos 70. Nunca encontraram o corpo, só o caminhão tombado. E relatos de que alguém com uma lanterna de gás havia sido visto por outros motoristas anos depois. Foi aí que tudo fez sentido. A ficha caiu. O espírito que o guiava naquela estrada era o próprio avô. E ele não estava tentando assombrar, estava tentando alertar, mostrar um ponto, um lugar. Edinaldo seguiu a luz, a pé, guiado pela lanterna. Entrou no mato, atravessou um brejo e encontrou ali, coberto de raízes e folhas secas, um velho escapulário com o nome Antônio gravado atrás. Era o nome do avô. Com os joelhos afundando no barro úmido da margem da mata, Edinaldo segurava entre os dedos trêmulos o pequeno escapulário coberto de limo e poeira do tempo. O couro estava ressecado, quase se desfazendo ao toque, mas ainda era possível ler, gravado com letras simples e gastas. Antônio. Era o nome do avô desaparecido décadas antes, naquele mesmo trecho de estrada. O mesmo nome que sua mãe pronunciava nas orações, com uma voz triste da ausência que ainda parecia doer demais. Sem dizer palavra, ele retirou o boné suado da cabeça e baixou os olhos. Com as mãos calejadas, cavou uma pequena cova na terra molhada, como se cada movimento fosse impulsionado por um instinto que vinha de muito longe, mais antigo do que ele mesmo. Quando depositou o escapulário no fundo do buraco raso, uma brisa fria soprou por entre as árvores, fazendo o mato estalar e as folhas se curvarem como se despedissem de algo. Edinaldo fechou os olhos e começou a rezar. Mas as palavras não vinham da boca, vinham do peito. Não era uma oração decorada, dessas que a gente aprende na infância. Era um clamor sincero, nascido do silêncio e do respeito. Um pedido humilde para que aquela alma, presa por tanto tempo entre o mundo dos vivos e o outro lado, encontrasse o caminho de volta para casa. E foi então que a luz da lanterna, aquela chama antiga que parecia se alimentar de saudade, simplesmente se apagou. Não como uma vela soprada, mas como um brilho que cumpre seu propósito e aceita o fim. Com dignidade, o breu da mata, antes pesado como chumbo, se tornou subitamente mais leve. O ar parecia respirar com ele. E naquele instante, um silêncio diferente dominou o lugar. Não era mais o silêncio da ausência, era o da paz. Quando Edinaldo voltou ao caminhão sem correria, sem pressa, quase como se tivesse acabado de sair de um velório íntimo, notou que algo havia mudado. O motor, que antes parecia morto, ligou sozinho, emitindo um ronco firme e constante, como um coração que volta a bater. O painel se acendeu. O rádio CB chiou uma vez. E então começou a tocar, sem explicação alguma, uma música antiga, esquecida no tempo, daquelas que o avô costumava ouvir nos velhos rádios de fita. Xalana, se ele não estava enganado, uma canção que parecia embalada pela lembrança. Na manhã seguinte, antes de seguir viagem, Edinaldo passou por uma igrejinha simples na beira da estrada. O padre era um senhor de fala calma, com o olhar de quem já ouvira mais do que devia. Quando Edinaldo contou o que viveu naquela noite, com detalhes, sem florear, o padre apenas suspirou, fechou os olhos brevemente e disse: "Você não foi o primeiro a ver o homem com a lanterna. Muitos caminhoneiros já relataram
A mesma coisa, sempre no mesmo trecho. Um homem parado, calado, com o rosto marcado pelo tempo, sempre apontando para o mato, como se estivesse esperando que alguém ouvisse. Edinaldo então perguntou se o padre achava que aquilo era uma assombração. Não, meu filho, respondeu ele. Tem espírito que não assombra. Apenas chama, não quer machucar, só quer descansar. Depois daquela noite, nunca mais se ouviu falar do homem da lanterna naquele trecho da BR-230. O rádio CB ficou quieto. Nenhuma nova aparição, nenhuma luz no mato. Como se o caminho que o espírito tanto procurava finalmente tivesse sido encontrado. E no fundo, Edinaldo sabia. Não era só o avô que descansava naquela manhã. Era ele também. A estrada tem seus mortos, mas nem todos querem vingança. Alguns só querem paz, só querem ser encontrados, só precisam que alguém escute. Nem todo caminhoneiro gosta de falar sobre certas estradas. E quando o assunto é a região ribeirinha da PA 150, ali no coração do Pará, há um silêncio respeitoso entre os mais antigos. Um tipo de respeito que vem do medo. Um medo que nem sempre tem nome, mas tem história. José, um homem simples, já rodava o Brasil há mais de 20 anos. Sempre evitava viagens noturnas por trechos muito isolados, mas naquela madrugada estava com o horário apertado para descarregar uma carga perecível. O cliente pagava bem e ele resolveu arriscar. Era pouco depois das 2h da manhã, quando chegou à beira do rio Tocantins, onde deveria atravessar com uma balsa. Ele já conhecia o ponto. Uma travessia curta, coisa de 15 minutos, e estaria do outro lado. Mas ao chegar, não encontrou o balseiro habitual nem sinal de vida. Só havia uma embarcação velha, coberta de ferrugem e musgo, com as luzes fracas tremeluzindo. Pensou em dar meia volta, mas então viu um homem parado ao lado da balsa, como se tivesse surgido do nada. Alto, magro, usando um chapéu de palha, muito gasto. Tinha a pele pálida como cera e os olhos não refletiam nada, nenhuma luz. José hesitou. Mas o homem apenas apontou com o dedo para a plataforma da balsa, sem dizer uma palavra. O silêncio era espesso, pesado, sem nenhum grilo, sem vento, só o som das águas escuras correndo sob seus pés. Ele entrou com o caminhão. A rampa se fechou com um estrondo seco e a balsa começou a deslizar lentamente, como se fosse puxada por algo invisível. O motor estava ligado, mas o balseiro não tocava nos comandos. Ele apenas olhava fixamente para a frente, como se soubesse o que vinha. No começo da travessia, José só pensava em chegar logo. Mas conforme o tempo passava, começou a notar que havia algo estranho. Muito estranho. O rio parecia não ter fim. O tempo passava, mas a outra margem nunca se aproximava. E então ele viu figuras paradas na beira da água, sombras humanas, muitas, uma fileira de corpos imóveis. Uns altos, outros curvados, mas todos estáticos, como se esperassem por algo. Não se mexiam, não falavam, só estavam ali, olhando. José sentiu o arrepio subir pela espinha. Ligou o farol alto do caminhão para iluminar melhor. Mas a luz não atravessava a escuridão do rio. Era como se fosse engolida por uma névoa invisível. Ele olhou para o balseiro. O homem continuava ali, calado, imóvel, como uma estátua de carne.
O suor começou a escorrer pela nuca de José, mesmo com o vento frio que agora cortava o ar. Foi então que o motor da balsa morreu. Um barulho seco, como um último suspiro. A luz piscou e se apagou. Silêncio total. A balsa parou no meio do rio. José apertou os olhos. As sombras na margem começaram a se mover. Primeiro lentamente, como se saíssem de um transe. Depois mais rápido. E então, uma delas desceu pela margem e entrou na água. Mas não nadava, não afundava. Ela deslizava sobre a superfície, vindo em direção à balsa. E o mais perturbador, não mexia as pernas, não fazia ondas, era como se fosse puxada por algo que estava por baixo. José não era homem de se impressionar fácil. Já viu gente ferida na estrada? Já prestou socorro em acidente com morte? Já enfrentou estrada alagada no sul do Maranhão? Mas naquele momento, ali parado no meio do rio, com a balsa desligada e o balseiro imóvel, ele sentiu algo diferente. Não era medo de morrer, era outro tipo de medo. Um sentimento ancestral, como se ele estivesse sendo observado. Não por olhos humanos, mas por algo que olhava através dele. A sensação não era de que algo viria, era de que já estava ali. José não via mais as figuras nas margens. Tudo sumiu na escuridão. Mas o peso no ambiente aumentava, como se o ar ficasse denso, difícil de respirar. Do lado de fora da cabine, escutou passos lentos sobre o metal da balsa. Mas quando olhou pelo retrovisor, não havia ninguém. Ele pensou em buzinar, pensou em ligar o motor do caminhão. Qualquer coisa. Mas sentia que, se quebrasse o silêncio, algo pior poderia acontecer. Então, notou uma coisa estranha. O rádio. PX, que estava desligado, começou a chiar sozinho. E uma voz surgiu, distante, abafada, quase como um sussurro. Ele não conseguiu entender o que dizia. Era uma língua que não reconhecia. Não era português, não era espanhol. Soava antiga. A voz repetia o mesmo som, quase como uma oração. Algo monótono, ritmado. Aquilo o gelou por dentro. Foi nesse momento que ele sentiu o cheiro. Um cheiro de vela queimada, misturado com barro molhado. Quem já entrou em cemitério antigo em noite de chuva sabe do que estou falando. Era esse cheiro. José não aguentou. Abriu a porta do caminhão e desceu, decidido a confrontar o balseiro. Mas o homem não estava mais lá. No lugar do balseiro, havia apenas o chapéu de palha pousado sobre o chão da balsa, como se tivesse sido deixado ali de propósito. José sentiu o coração bater mais forte. Subiu de novo para a boleia, trancou as portas e tentou manter a calma. Olhou o relógio. Eram 3 horas da manhã. Ele tinha entrado na balsa pouco depois das 2 da manhã. Aquela travessia não levava mais que 15 minutos. Sem aviso, a balsa começou a se mover de novo, sozinha, sem ninguém no comando. Devagar, foi se aproximando da margem oposta. Quando encostou, a rampa desceu com estrondo, e José não pensou. 2 vezes, engatou a marcha e acelerou para sair dali. Mas assim que saiu da balsa, algo não fazia sentido. A estrada era diferente. Não reconhecia o caminho. O mato estava alto, como se ninguém passasse por ali há meses. Rodou por uns 500 metros até encontrar um senhor numa motinha antiga, parado à beira da estrada, com um facão pendurado na cintura. Ei, amigo, aqui ainda é o ponto da travessia do Tocantins. O homem franziu a testa, como se José tivesse feito uma pergunta absurda. Esse porto está desativado há quase 5 anos, moço. Nem balsa tem mais por aqui.
A última foi levada na cheia de 2020 e nunca mais voltou. José não respondeu. Apenas agradeceu e seguiu em frente, com as mãos tremendo no volante. Dizem que a gente cruza com certas presenças quando está fraco de espírito, ou quando o lugar carrega um tipo de energia que a maioria prefere não enxergar. José nunca mais voltou a dirigir de madrugada, nunca mais atravessou o rio sozinho e nunca mais falou com ninguém sobre aquela noite, exceto uma vez para um padre velho em Gurupá, que escutou tudo calado e no final disse apenas: nem toda alma aceita o descanso. Algumas ficam ali, presas na travessia. Desde então, José carrega uma pequena medalha de São Cristóvão pendurada no retrovisor, mas diz que o que mais o protege é o silêncio, porque quem fala demais sobre o que viu, às vezes acaba chamando de volta aquilo que não devia ter encontrado. Elias tinha 32 anos quando viu a vida mudar em segundos. Era fim de tarde numa segunda-feira qualquer. Chovia, garoa fina, quase imperceptível no para-brisa. Ele dirigia seu carro popular a caminho de Governador Valadares, acompanhado da esposa e dos 2 filhos pequenos, um de 7 e outro de 4. Todos voltavam de um fim de semana na casa dos pais dela, no interior de Minas. Um trecho de serra sinuoso, mas bem asfaltado. O GPS apontava mais 20 minutos até o destino. As crianças dormiam no banco de trás. A esposa, cansada, mexia no celular, navegando entre mensagens e vídeos curtos. Elias mantinha os olhos fixos na estrada, mãos firmes no volante, mente tranquila. Foi então que ele viu os faróis, na contramão. Vindo em alta velocidade, um caminhão-baú carregado, fazendo uma curva fechada na descida. Atravessou totalmente para o lado errado da pista. Elias só teve tempo de gritar: "Segura!" O som da freada nem se ouviu, foi direto, reto, seco. O caminhão os prensou contra a mureta de concreto. A lateral do baú esmagou o carro como uma lata de refrigerante esquecida sob o peso de um pé desatento. O motor chiou, o vidro explodiu. As ferragens entortaram num lamento surdo. O tempo parou. Elias perdeu a consciência por segundos, talvez minutos. Quando abriu os olhos, o cheiro de ferro queimado e sangue encheu suas narinas. Tentou se mover, mas o corpo doía como se estivesse em chamas. Olhou para o lado. A esposa não se mexia. O celular ainda estava na mão dela, rachado, iluminando um último frame congelado de uma mensagem de voz. Olhou para o banco de trás e ali o tempo parou de novo. Não havia mais movimento, só silêncio. Quando os bombeiros chegaram, demoraram mais de 1 hora para retirar o que restava do carro. O motorista do caminhão estava ileso. Ainda sentado na cabine, em choque, dizia apenas: "Eu pisquei, só fechei o olho 1 segundo." Elias sobreviveu. Fratura no quadril, traumatismo leve e um corte profundo no braço. Mas o pior ferimento não apareceu nos exames, porque não havia cirurgia que consertasse o que ele perdeu naquele impacto. Naquele instante congelado no tempo, Elias deixou de ser pai, deixou de ser marido e passou a ser algo que nem ele mesmo reconhecia mais, um sobrevivente com memória demais. O motorista do caminhão foi indiciado por homicídio culposo. Havia dormido ao volante. Não houve freada nem desvio. Disse que passou a noite dirigindo com prazos apertados e carga em atraso. Chorou no depoimento, pediu perdão. Elias não respondeu, nem olhou para ele. Depois do acidente, tentou seguir a vida. Mudou de cidade, vendeu o carro, nunca mais dirigiu.
E nas raras vezes em que falava com alguém sobre aquilo, sempre repetia uma frase quase sussurrando: às vezes é só o tempo de sentir o impacto, nada mais. Alguns anos depois, Elias voltou a visitar o trecho onde tudo aconteceu. Era como encarar um espelho sujo do passado. A curva ainda estava lá, a mureta, a cicatriz no asfalto. Mas agora, com um pequeno memorial de flores artificiais e uma plaquinha com 4 nomes gravados. Ficou parado ali por minutos. Em silêncio, motoristas passavam, buzinavam, seguiam. A estrada continuava seu curso indiferente. Como sempre faz, Elias se perguntava se o caminhoneiro que causou o acidente ainda dirigia, se conseguia dormir, se ouvia o barulho do impacto quando fechava os olhos. Ele ouvia, sempre ouviu, todas as noites, porque alguns sons, depois de certos acidentes, nunca mais se apagam. São como o som do motor do caminhão vindo na contramão, como a freada que nunca veio, como o som seco da vida partindo. E nesse caso, como tantos outros, às vezes foi só isso mesmo, o tempo de sentir o impacto, nada mais.